Fotografia posada versus fotografia espontânea. Qual é a melhor? Existem dois tipos de fotografia, Exatamente, dois tipos. A que acontece e a que é montada, Ou seja, a fotografia que você percebe e a fotografia que você transforma. A fotografia que você cria e a fotografia que você captura. A fotografia posada e a fotografia espontânea, Ou seja, existe aquela fotografia que você monta, que é configurada previamente, que é previamente elaborada, e aquela fotografia que é percebida, Ou seja, não há um planejamento prévio. E compreender qual tipo de fotografia que você gosta vai lhe fazer entender o tipo de fotógrafo que você deseja ser. É claro que o fato de você ser um fotógrafo que gosta de espontaneidade não tira o fato de você poder fazer umas fotos posadas de vez em quando, Ou você é um fotógrafo que gosta de fotografias previamente planejadas, Não tira o fato de você querer tirar umas fotos espontâneas às vezes, Porém, o tipo de fotografia que você escolheu para trabalhar vai mudar completamente sua forma de atuação e os mercados que você deseja lidar, caso você pretenda trabalhar profissionalmente como fotógrafo. Basicamente, o fotógrafo que trabalha com fotos posadas, ele cria suas imagens do zero, Ele usa sua criatividade para pensar na luz, na pose, para pensar na composição, nas cores, no cenário, Ou seja, ele monta a foto, Por exemplo, um fotógrafo de estúdio, Ele pensa no fundo, no fundo infinito, ele pensa na luz, ele pensa nos flashes, quando ele vai o tipo de flash que ele vai utilizar, Ele pensa até na cor do batom da modelo que ele vai fotografar, eventualmente, Em alguns casos ele pensa até na cor do batom que uma modelo vai usar, ou no corte de cabelo de um determinado modelo. E não é só no estúdio que trabalha esse tipo de fotógrafo, Ele também está nos casamentos, nos ensaios, ensaio de moda, na fotografia de produto, nas festas e aniversários, E também em outros tipos de trabalho. Já o fotógrafo que trabalha com fotos espontâneas prefere ver a imagem acontecendo, Ele usa seu faro para fotografia para capturar imagens sem planejamento, apenas seguindo seus próprios instintos, seguindo seu próprio faro para fotografia, Por exemplo, um fotógrafo de rua, ele cria enquadramentos e composições com o que está acontecendo naturalmente na vida, sem planejamento prévio. E não apenas o fotógrafo de rua, como também o fotodocumentarista, o fotojornalista, o fotógrafo de esportes, de natureza, de paisagem, e de vida selvagem também, Esse tipo de fotografia é chamado muitas vezes de fotografia cândida, mas há uma pequena diferença que eu vou explicar mais pra frente. Vantagens e desvantagens. Bom, eu vou falar agora sobre a vantagem e a desvantagem de cada tipo de fotografia, dos dois tipos que eu estou citando aqui. Vou começar pela fotografia posada. A grande vantagem da fotografia posada é, obviamente, o fato de você ter um controle maior, ou quase um controle total sobre aquilo que você vai fotografar. Então você não é pego de surpresas, por intempéries climáticas, por exemplo, mudanças repentinas de luminosidade e outras adversidades. Tendo o controle total de sua fotografia, a foto final vai ficar exatamente ou quase exatamente como você imaginou, como você planejou. Esse tipo de fotografia é ideal para quem gosta de ter mais o controle das coisas, gosta de prever o que vai acontecer amanhã e não lida muito bem com adversidades. E as desvantagens, você já deve imaginar. Primeiro, o fato de facilmente a foto ficar um pouco artificial, caso o fotógrafo não consiga passar uma naturalidade na imagem, Por exemplo, veja essa foto. Viu só? É uma foto montada, uma foto planejada, é uma foto posada, mas ela passa a sensação de ter sido feita de forma bastante espontânea.
né? Só que isso não é muito fácil. O modelo, né, que você está fotografando precisa estar relaxado para fazer as fotos, né? O fotógrafo precisa saber conduzir bem o modelo, né? Precisa saber conduzir bem a pose, e por isso é um tipo de fotografia cujo fotógrafo precisa lidar unicamente com a sua criatividade e com o seu tato com a pessoa que ele está fotografando, né? E sem a criatividade, o ensaio pode ficar ruim ou repetitivo. Aliás, esse é um grande desafio para esse tipo de fotógrafo, né? É ter que lidar com o fato das fotos ficar eventualmente muito repetitivas, né? Como, por exemplo, fotografias feitas em estúdio com fundo infinito, né? Aqueles fundos brancos, pretos ou coloridos eventualmente, né? Que dá a impressão de que não tem nada atrás, né? Aquilo ali chama fundo infinito. E é muito difícil ter boas ideias em um ensaio como esse, né? Mas não é impossível, né? Tudo depende do fotógrafo, e quanto mais ele estimula a sua criatividade, mais ele tem referências e ousadias, melhor ficarão as suas imagens. Veja aí alguns exemplos de fotografia posada, né? Fotografia montada, que eu e a Lígia produzimos. Olha só. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens da fotografia espontânea. A grande vantagem é o fato de você produzir fotografias que dificilmente ficarão repetitivas, né? Dificilmente você vai fazer uma foto muito parecida com a outra, né? Muito pelo contrário, uma vez que o fotógrafo lida com a vida em si, né? Ou seja, ele fotografa o que está acontecendo de fato, sem planejamento, sem montagem nem nada, ele vai fotografar a vida em si. E a vida é muito diversa, né? A cada milésimo de segundos, milhões de coisas acontecem no mundo, né? Milhões de possibilidades fotográficas, né? As expressões quase nunca são as mesmas, a luz, as coisas que acontecem no mundo, né? É o tipo de fotografia ideal para quem não gosta de prever a sua vida e não quer saber o que vai acontecer amanhã. Prefere deixar a vida fluir. Bom, e quanto às desvantagens, elas são muitas, né? Na verdade, o que é vantagem em um tipo de fotografia é desvantagem em outro tipo, né? E vice-versa. Então aqui temos a desvantagem da casualidade, né? Da casualidade. Como não dá para prever o que vai acontecer, né, na fotografia espontânea, muitas vezes somos pegos de surpresa por todo tipo de adversidade, como intempéries climáticas, luz ruim, problemas com cores, expressões inadequadas, né? E às vezes o fotógrafo volta para casa sem foto boa alguma, né? Sem nenhuma foto boa. Na fotografia posada, se algo ficou ruim, você pode simplesmente repetir e fazer novamente, né? Já na fotografia espontânea, se algo ficou ruim, já era. Você perde a foto. Recentemente eu estava fotografando um monge que estava caminhando pelas ruas de Tóquio. Eu fiz o enquadramento, um enquadramento bacana, a composição estava linda, estava maravilhosa, a luz bacana, e na hora que eu fiz o clique, o monge espirrou, e depois entrou numa estação de metrô e eu perdi a foto. Eu até fiz a foto dele espirrando, porque no momento em que ele espirrou, eu já estava pronto para clicar. Mas eu não pude publicar a foto porque ele estava espirrando, Eu não pude publicar a foto e nem posso mostrar aqui na aula, porque é uma foto que poderia ridicularizar o monge, Algo que é até proibido por lei. Postar fotografias, publicar fotos que possam ridicularizar a pessoa que você fotografou, E não deu para fazer uma foto antes, Não dava para fazer uma foto antes, porque não tinha uma composição boa até então,
E não deu para fazer uma foto depois porque ele entrou na estação de metrô. E olha aí, se eu tivesse contratado o monge para circular pelas ruas de Tóquio, eu poderia fazer a foto que eu quisesse, né? Eu podia pedir para ele, por exemplo, repetir uma determinada pose várias vezes, né? Seria uma fotografia posada, tá? Poderia ficar legal, mas é uma foto posada. Só que nesse caso ela perderia o valor documental e viraria um ensaio fotográfico, né? O que não era a minha intenção na época, né? Então, como eu não fotografei o monge, eu perdi a fotografia naquele momento, né? Na hora eu fiquei triste. Essa é uma desvantagem da fotografia espontânea, né? Lidar com a frustração de perder uma foto. Mas aí vem uma outra vantagem, né? Por ser uma fotografia da vida, né? A fotografia sem artificialidades, sem nada montado, né? Meses depois eu encontrei um outro monge em uma composição bem bacana também, e como ele estava parado, eu pude fazer a fotografia que eu queria, né? Era uma outra composição, mas eu pude fazer uma foto com o monge e com o cenário da cidade de Tóquio atrás. Veja aí como é que ficou. Outra coisa que pode ser considerada uma grande desvantagem também na fotografia espontânea é o treinamento do olhar, né? Enquanto na fotografia posada o fotógrafo precisa de ter muita ousadia e criatividade, na fotografia espontânea o fotógrafo precisa treinar muito o olhar, né? Estar sempre atento a tudo, né? Porque muitas vezes em um milésimo de segundo é onde está a sua fotografia, né? E se você perder aquele milésimo de segundo, você perde uma foto incrível, né? Então isso é uma desvantagem, você tem que estar muito atento, né? Não é uma fotografia que muitas vezes você pode relaxar, né? Tem certos trabalhos documentais, por exemplo, que você não pode parar um minuto, né? Você tem que ficar fotografando, olhando, né? Diferente da fotografia mais posada, mais montada, você pode dar pausas, pode fazer de novo, né? Claro que depende de cada tipo de trabalho, mas isso é uma das vantagens e desvantagens de cada tipo de fotografia. Na fotografia espontânea, o fotógrafo ele é quase um caçador, né? Ele é quase um caçador, ele caça imagens o tempo todo, né? Então é um desafio muito grande, né? Então veja aí algumas fotografias minhas e da Lígia de fotografias espontâneas, olha só. Agora a pergunta que não quer calar: tem como misturar os dois tipos, né? Tem como misturar a fotografia espontânea com a fotografia montada? Sim, em algumas modalidades da fotografia é possível misturar os tipos de fotografia, né? Como por exemplo em um trabalho documental com entrevistas, algo que eu já fiz algumas vezes. Certa vez eu fiz uma matéria para um jornal aqui de Tóquio sobre o Sr. Imanishi, um japonês que mora em Belo Horizonte e constrói barcos de madeira. Na ocasião, eu solicitei que ele posasse para a foto algumas vezes, né? O que é comum em certas matérias jornalísticas e documentais. Veja, é uma fotografia espontânea flertando com a fotografia posada, né? E o contrário também existe, né? Quando eu fotografava casamentos, por exemplo, várias vezes eu pedi os noivos na hora de um ensaio para que eles ficassem o mais espontâneos possível, né? Não olhar para a câmera e esquecer que eu estava ali. Daí eles iam trocando olhares, né? Conversando, trocando carinhos, né? De forma bem natural e bem leve,
Nesse caso, é a fotografia posada, né? Ou seja, a fotografia previamente pensada, contratada, flertando com a fotografia espontânea, né? É o que a gente chama de fotografia cândida, né? A palavra cândida, que significa também franca, né? Verdadeira, né? Que vem de franqueza, né? É uma fotografia capturada sem poses, mesmo que haja um consentimento prévio dos fotografados, né? O que não acontece, por exemplo, na fotografia de rua. Ok, Charles, mas qual que é o melhor tipo de fotografia? A posada ou a espontânea? Bom, minha resposta para isso é ambas, né? Os dois tipos de fotografia têm o seu lugar no mundo. Os dois tipos de fotografia são importantes para a humanidade, né? Existe demanda para fotografias posadas e espontâneas, né? A forma como você quer trabalhar que vai definir qual tipo de fotografia que você vai querer, né? Eu já tive alunos que me disseram, por exemplo, que não tinha interesse nenhum em sair do estúdio fotográfico, em ir para a rua para fotografar, né? Só gostava de estúdio. E eu já tive alunos que me disseram que tem pavor de foto posada, né? Tem gente que gosta de controlar mais os elementos que vai colocar na foto e tem gente que gosta de deixar a coisa fluir, né? Então, se você tem dúvida de qual foto que você mais gosta, faça uma reflexão sobre sobre sua própria vida, né? Por exemplo, quando você faz uma viagem de 7 dias para outra cidade, você prefere deixar tudo organizado previamente, né? Gosta de planejar tudo que você vai fazer em cada dia, né? Cada horário, né? Os locais, as rotas, né? Saber todos os locais que você vai visitar, ou você simplesmente compra uma passagem e vai sem planejamento algum, andando pela cidade livremente, sem rumo e sem horário definido. Isso pode dizer muito sobre você, né? Se o que você gosta é de planejar a viagem tintim por tintim, com certeza você vai lidar melhor com a fotografia posada. E se você é do tipo que muitas vezes escolhe o rumo da viagem só na hora de comprar a passagem, né? Eu já vi muita gente fazendo isso. Então o seu lugar é na fotografia espontânea. Então faça essa reflexão na sua vida, né? Sobre a sua vida, e perceba a partir daí qual tipo de fotografia que mais tem a ver com você, né? Se você é uma pessoa mais meticulosa, mais organizada, ou se você é uma pessoa que deixa a vida fluir, deixa as coisas acontecer, né? E conte para nós nos comentários aqui embaixo qual tipo de fotografia que você mais gosta e por quê, né? A gente vai ter o prazer de ler e comentar a sua resposta. Forte abraço do Casal da Foto e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver gostado, dá aquele like, né? Compartilha com seus amigos e até a próxima aula.